Boa noite. É sempre cada um brincando com o seu brinquedo, é melhor, né? Esse aqui, se der alguma coisa, eu sei onde é que tá. Bom, como a Armando falou, meu nome é Rodolfo. Prazer, quem eu não conheço. Na verdade, a maioria eu não conheço. Para começar, né, queria agradecer a casa por permitir essa conversa e ter me abraçado tão bem. Apesar de estar aqui há poucos meses, tem acho que uns 2, 3 meses, né? Mas eu me sinto muito em casa. E a Deus, por ser a causa de tudo isso e por ser também o tema da palestra. Da palestra não, da conversa. E essa conversa aqui hoje, ela tem um critério, um quê um pouco diferente. Primeiro pelo título, né? O título é um tanto quanto inusitado ou quase pomposo demais por como a gente pretende levar. A evolução da ideia de Deus. Isso aí é quase que tema de filosofia, né? De mestrado de filosofia. Mas tem um subtítulo que é o mais interessante. A evolução da ideia de Deus e o dilema da doutora Sheila. A doutora Sheila é uma pessoa, óbvio, que para muitos, para a grande maioria, é doutora Sheila. Para poucas pessoas, é dona Sheila. Para 6 pessoas, exatamente, é mãe. Eu sou uma delas. Mas eu tenho uma relação tão íntima que é a minha velha. Entendeu? E a mãe dela, que é minha avó, é minha velhinha. Então hoje a gente vai conversar da evolução da ideia de Deus, mas sobre esse paradigma, o dilema da doutora Sheila. E que dilema é esse? Há uns anos atrás, 4, 5 anos atrás, quando eu saí do Brasil, estava naquele momento de despedida, né? E a minha mãe é um pouco resistente. E a gente foi firme, mãe. Firme. Firme é um cumprimento muito, muito nosso. E você sabe que o homem que embarca não é o homem que volta, né? Um dia. Ela falou, ainda bem. Para você ver como é que o negócio não era muito bom. Vai com Deus, meu filho. E aquilo ali começou a ficar na minha orelha. Peguei o voo, parei em Paris, escala, fui para Dublin. Tempo passou. E essa questão surgiu, começou a crescer em termos de angústia da pergunta, vai com Deus. Poxa, se eu vim com Deus, quem ficou com a minha mãe? E é aí que a gente vai concentrar hoje a nossa conversa. Se Deus veio comigo, como é que ela ficou? Sem Ele? Como é que isso acontece? E para não cair no proselitismo, ou na prosopopeia, um língua já lá do Brasil, ou papo forado, qual é a questão útil da nossa conversa hoje? É traçar um novo padrão de relacionamento com Deus. Esse que é o X da questão. O dilema da doutora Sheila é esse. Como nos relacionar com Deus? Seja ele justo, visão lá de Moisés, seja ele justo e pai, visão de Jesus, seja ele justo, pai e amor na visão de Jesus, justo, pai e criador na visão espírita. Como relacionar? Como maturar esse relacionamento para que tiremos mais proveito dele e tenhamos um fim mais gostoso, né? Um dia a dia mais gostoso. E que a autorização para conversar sobre esse tema aqui hoje não tenha sido em vão. É autorização, mas é autorização mesmo. Foi a Lígia que me armou essa. Porque eu conversei um dia e não vou falar disso. Quando eu percebi, estava meu nome ali com o título aparece. Eu falei, ixi. Mas a grande questão é essa, não ser um proselitismo, ter um fim bem definido. E o fim é conversar sobre esse processo de relacionamento com Deus. Não vamos discutir, não vamos entrar na questão se Deus existe, Deus não existe. Não é esse o objetivo, até porque isso a gente parte do princípio que é finito. O Criador existe, porque a gente percebe a criação. Então, a gente dê esse passo adiante. Bom, a gente tem um processo de fonte, né? E eu gosto de citar antes, citar o caminho todo. Fonte principal, Allan Kardec, sempre.
O Livro dos Espíritos já dá um norte, e principalmente a Gênese. E Kardec trouxe essa revelação espírita, desse modelo de Deus, essa nova proposta, como entendê-lo de uma forma melhor, como relacionar de uma forma melhor. E Leon Denis trouxe o Deus das estrelas. Ele trouxe o Deus intergaláctico para nós, quase um Jedi, mas muito mais bonito, se é que pode chamar dessa forma. E para fazer isso, a gente vai também mostrar um processo na linha do tempo, como é que isso aconteceu na história. Como eu só tenho 30 minutos, é uma tendência que isso aconteça muito rápido. Entendeu? Mas, seguindo, né? Como disse o Frosch, em algum lugar, daqui a muito e muito tempo, duas estradas bifurcavam numa árvore. Eu trilhei a menos percorrida e isso fez toda a diferença. E a gente vai seguir assim hoje. E compreender Deus conversar sobre Deus já é por si só um desafio. Tentar nos colocar numa posição de relacionamento para compreensão já é um desafio ainda maior. E é muito complicado. É muito complicado porque compreender os seus processos numa totalidade não é só complicado, como é impossível. E é impossível porque é um simples fato, uma relação do abstrato entender o absoluto. O relativo entender o absoluto. O muito pouco entender o todo. Não tem como, por exemplo, a gente com uma gota de água tentar desdobrar todo um oceano. E nem tem como a gente pegar o oceano e entender todos os oceanos do universo. Então passa a ser um pouco difícil. O nosso intelecto é demasiadamente pequeno para sequer entender processos simples. Ou melhor, processos de base, não básicos, de base. Exemplo, a questão da infinitude e da eternidade. É contra o nosso critério de ciclo, a nossa formação mental de ciclo. Então já começa aí os desafios filosóficos. Isso é uma parte complexa para a gente, que acaba criando uma barreira entre o entendimento intelectual e o entendimento sentimental. Mas ninguém falou que a gente não pode sentir. E é nesse caminho que Kardec foi, e é nesse caminho que a gente vai. Quando eu digo sentir Deus, é a possibilidade de conexão com a divindade. Isso é muito interessante, é o entender pelo coração. E entender pelo coração não é ser ingênuo no sentido de sinto Deus, ouço Deus, puro e simples. Não é dessa forma que acontece. Hoje a gente tem a ciência que já explica esse processo para nós. Temos a ciência tradicional, que traz subsídio à informação científica já trazida anteriormente, seja por caminho por revelação espírita, dos espíritos, ou estudiosos cientistas espíritos enquanto encarnados. O cérebro, nesse caso, é pouco, mas o coração seria o nosso templo de entendimento maior. Mas como é que isso acontece? É interessante entender o método, né? O método é um processo de revelação. E revelação aqui tem um X da questão. É a palavra principal da frase. Revelar no sentido de tirar o véu. De mostrar-se. Eu revelo-me a alguém. Esse alguém revela-se a mim. Esse é o interessante da coisa. Porque, por exemplo, quando um coração, ao estar enamorado, revela-se ao amor, ele dá o primeiro passo e descobre o todo, que é muito maior do que a origem daquele primeiro passo. Mas ele teve que dar o passo inicial. Ao passo que o coração, quando murcho, ele se esconde e perde a expectativa de ver e ser visto. Quantos de nós já não fazemos isso no dia a dia? Quanto mais com a relação com Deus. É simples ver essa relação com Deus se está funcionando ou não. Quem foi que rezou ontem? Fez a prece ontem? É simples, entendeu? Esse é o processo de revelar-se. Porque o processo de revelar tem um critério técnico. Existe o revelar-se pelo desafio filosófico, ou seja, pensar sobre, pesquisar linhas de raciocínio sobre aquilo, ou um revelar-se no processo espírita encarnatório. Quando eu digo reencarnatório,
Como que Deus poderia se revelar para a gente, sendo que Ele é imutável? Ele tem aquela questão da imutabilidade. Mas Ele tem as leis, né? A expressão dele, o nosso relacionamento com Ele, baseia-se em estarmos todos submissos às suas leis. No processo de reencarnação, por exemplo, quantos de nós já não viu aquele músico que tem alguns degraus acima da média? Vem e escreve aquela música de vanguarda, onde influencia toda uma geração. Não preciso nem citar os Beethoven, os Mozart da vida, os Bach da vida. É muito interessante esse processo. Isso é um desenvolvimento anímico, forçado pelo processo da revelação de Deus para conosco. Não era possível antigamente, porque antigamente não tinha um piano. Então a gente criou uma base, ficamos prontos para esse processo de revelação, e em seguida vem a lei de Deus e atua sobre as nossas possibilidades. Isso é interessante perceber. Agora, também tem outros campos. Vem um médico, estudou lá no plano espiritual, chega, reencarna, e no exercício da medicina, ele desenvolve uma técnica X, que aumenta o percentual de cura, que aumenta a sobrevida, que diminui o processo de recuperação do paciente, enfim, dá uma condição de vida melhor, influencia técnicas, e a gente vê aí, por exemplo, uma expectativa de vida saindo de 60 e indo para 80. Claro que não é só a medicina que atua aí, tem o campo social também, mas que também se aplica o mesmo exemplo. Esse é o processo de revelação de Deus para conosco. Porque é interessante o seguinte: quando você retira um véu, o que se tem do outro lado do véu? É uma novidade. É uma paisagem nova. É um modelo mental a ser reconstruído. Então, quando tem esse passo do desdobramento, da retirada do véu, seja ele por que módulo for, a gente tem um processo de reaprendizado nessa questão da revelação. Ganhamos em desenvolvimento intelectual, porque acontece esse processo de crescimento anímico. Anímico, quando eu digo anímico, porque não seria o moral, seria anímico, intelectual. Tem o processo de direcionamento para Deus e começamos a perceber Deus mais grandiosamente. Como é que a gente imagina o seguinte: se a física estivesse lá no iniciozinho, lá no momento pré-histórico da física, como é que a gente ia conseguir perceber as galáxias, além de olhar? Porque quando a gente olha para o céu, a olho nu, a gente só vê pontinhos, estrelas, sóis e tal, mas de uma forma muito reduzida. A grandiosidade vem quando a gente é capaz de ver mais perto. Então esse é o processo, é retirada de véu. O modelo, o método, aí é de acordo com área a área. A grande questão é que quando a gente percebe como é o processo de atuação, de revelação de Deus para conosco, a gente entra num estado de relacionamento mais profícuo. O que eu quero dizer com isso? Se eu sei como funcionam as suas leis, reconhecendo que Deus expressa sua vontade através das suas leis, como que eu vou me relacionar? Sendo um bom cumpridor da lei. É igualzinho na sociedade hoje. Sendo um bom cumpridor da lei, a sociedade favorece a sua vida. Sendo um bom cumpridor da lei de Deus, o seu relacionamento tende a ser mais estreito. Poxa, Rodolfo, mas isso é prosopopeia. O que é isso na prática? Na prática é simples. Menos depressão, menos doenças autoimunes e os resultados dos exames, dos indicadores subindo, menos hemorragias, menos sofrimento, menos dor. Não, porque no nosso padrão evolutivo a dor faz parte. Mas o sofrimento, nesse caso, passa a ser opcional. Por reconhecer em Deus o processo de justiça nas suas leis. E é esse aqui que é o bacana. É passar a nadar a favor da maré. E não nadar contrário à maré. Porque uma coisa é certa. Você já viu algum nadador contrário à maré vencer? Não tem. É porque o modelo é adiante. Não adianta ser retrógrado.
tem que andar para frente junto. Bom, falamos dos dois grandes momentos de percepção desse campo de atuação, né? Seria aí do esforço filosófico, os desdobramentos das conversas, as colocações em como se comportar e o processo de revelação de Deus para conosco. Agora, também existe nesse processo todo um outro método que Kardec adotou, que é o de reconhecimento da causa pelo efeito. É mais ou menos assim: se eu tenho uma estátua, eu reconheço que houve um artista. Só não vale para criança bonita, porque muitas vezes você vê a criança bonita e imagina que o pai é bonito, né? Mas não é verdade. Na verdade, eu acho que tem uma crendice popular que diz o oposto, né? A criança é bonita, os pais são complexos. É mais ou menos por aí, né? Isso é uma verdade tão séria. Reconhece-se o autor pela obra, mas é séria mesmo, que a gente adota isso no nosso dia a dia. Por exemplo, na justiça, na questão do judiciário. Se eu tenho um crime, por exemplo, ou uma cena, seja ela criminal ou não, com determinadas características, eu tenho ali um rastro, pistas, não é isso? E essas pistas me dão uma determinação se a ação foi feita de uma forma ou foi feita de outra. Mas eu não tenho culpado, não sei quem fez, não sei como fez, etc. E se existiu essa ação com determinadas características, ou seja, com um determinado efeito, eu sei que o critério, a causa, pode ter tido requinte, pode não ter tido requinte. Concorda? E se houve um requinte até demasiado, a gente pode até afirmar que foi premeditado. Então, nessa linha de raciocínio, eu não sei quem foi a origem, mas por reconhecimento lá do efeito, eu consigo desdobrar até a origem e traçando essas características. Isso é tão sério hoje para a gente porque diz se o indivíduo vai ter uma pena A, uma pena B, C, D ou absolvido. Isso é importante. Isso é importante aqui nas leis dos homens, que é um copy-paste mal feito das leis naturais, ou seja, as leis de Deus. Poxa, se é um copy-paste mal feito, a gente tem aqui o original para começar a observar. Que é mais ou menos, ou melhor, é exatamente nesse sentido. Se a gente tem as engrenagens de equilíbrio dos planetas, os processos biológicos intracorpóreos, os processos da vida extracorpórea, poxa, isso não é uma física newtoniana, mecânica. Não é algo vetorial, um equilíbrio vetorial acontecendo. Tem que ter uma inteligência por trás. Tem que ter um processo consciente por trás. É o que a física quântica explica como flutuação quântica. Mas como assim, Rodolfo, um processo consciente por trás? Está dizendo que a gente tem um processo de reconhecimento, mas também tem um processo consciente por trás. Mas antes de entrar no processo consciente de Deus, ainda assim, ou melhor, no processo de coexistência em Deus, eu convido a todos aqui para fazer um processo de viagem numa linha do tempo para perceber a revelação de Deus. Há 4, 5 mil anos atrás, a gente tinha os deuses naturais. Era o deus do trovão, o deus da chuva, né? O deus do sol. A humanidade maturou, ficou mais madura, intelectualmente, moralmente. Veio o politeísmo clássico. Então passou a ter o deus Apolo, o deus da Atena, né? E percebe que já ficou um Deus humanizado, né? Mais próximo da gente, com características humanas. Depois vem a primeira revelação de Deus para conosco. O que nós consideramos a primeira revelação de Deus. Vem Moisés, com sua grande missão, a implementação do monoteísmo. Liberta os hebreus do Egito, faz o processo educativo no deserto durante os 40 anos aproximadamente e implementa a visão do Deus único. Essa implementação da visão do Deus único, eu gosto de dizer dessa forma para quase que provocar, porque ele usou técnicas ali de grande gestor.
tanto para gerir o público, as pessoas, quanto para a implementação de uma ideia. É mais ou menos assim. Eu torço para o Flamengo, tá? O meu time é o Flamengo. Mas eu preciso que o Flamengo seja um bom time aqui em Portugal. Eu vou virar, você torce para o Porto, você torce para o Benfica. Numa geração, a torcida do Porto cresce, porque foi a época que o Porto teve mais resultados positivos. Noutra do Benfica. Então fica assim, olha, hoje eu sou o Deus maior, hoje eu sou o Deus maior. Então ora o Benfica, ora o Porto. E chega eu como Flamengo, eu sou o time que venceu o Benfica e venceu o Porto. Você vai torcer para quem? Porque perdeu ou porque venceu? Só que dito isso, no momento de um grupo gigante, entre aspas, isolado, você solidifica uma ideia. Você quer você quer endeusar um Deus menor ou um Deus maior? Um Deus que vence outros deuses, que venceu todos. E ele começou a sobrepor a ideia do Deus único. E chegou ao ponto que estabeleceu a ideia do Deus único. Esse foi o momento social dessa imposição. Somado a isso, ele fez o processo religioso e o processo civil, com as suas leis, a famosa lei de Talião, e o processo religioso, que é a lei 01, amar a Deus sobre todas as coisas. Esse foi o momento da implementação do monoteísmo. E depois o grande salto quântico com Jesus, que pegou esse Deus justo, porém generalizado de general, de militarizado, e impôs uma visão de amor. Jesus, no Monte das Oliveiras, chama Deus de Abba, que é papai. Eu fico imaginando como é que deve ser. Se eu, quando eu me refiro à minha mãe, eu já arrepio, e é minha mãe, imagina um Jesus, que já é Jesus, falando com Deus como papai. Se quando Jesus disse amor, a terra recebeu um choque anímico, imagina como é que deve ser estar do lado quando um espírito nesse perfil reza. Quando pai, papai. Esse é o salto quântico que Jesus impôs no processo de relacionamento com Deus. Toda a estofa daquele espírito, do nosso governador, se relacionando com Deus como papai. Se colocando numa condição de filho, de menor, de aceitador de uma decisão de pai, de disciplina, porém de amor. Aí vem Kardec, que pega essa cama feita. Um processo militarizado, um processo amoroso, e agora? Como é que se eu tenho um processo amoroso e tenho um processo da disciplina, como que seria atuar nesse processo? O que a gente precisa dar é a maturidade do relacionamento. É igual o relacionamento que primeiro tem o namoro, depois tem um processo de noivado muito curto ou muito longo, né? Tem alguns namorados que levam isso muito tempo. E depois tem um casamento, que seria aí o apogeu do relacionamento, que depois começa uma outra fase, que é o próprio casamento em si. Eu não sou a melhor pessoa para falar, nunca casei. Aliás, enfim. Como Kardec pega esse processo? Kardec vem e nos projeta numa revolução filosófica, quando começa a conversar sobre Deus nesses termos. Nos projeta numa revolução científica, quando bota Deus e o seu modus operandi a ser analisado sobre uma razão. Obviamente que é sobre uma razão diminuta, de criatura, e não uma razão para entender o Criador, mas de transformar a nossa percepção em algo lógico, entendível. Aí a pergunta, e a revolução religiosa que o Perispírito fez na Terra? A revolução da religião. Quando eu digo religião, não é incluindo o Espiritismo como religião, porque não é. Mas é religião no sentido de religar criatura e criador. Como fazer isso de uma forma mais palpável, mais direta? Aí a pergunta, se a minha mãe me falou, vai com Deus, e quem ficou com ela, como é o Deus para vocês?
é aquele rei? Ou aquele senhor na cadeira, cheio de anjinho do lado? Já repararam que isso é modelo de gestão em empresa? É sério. E tem KPI lá, ó. Vamos ver se está gerindo direito. Só que não funciona nem na empresa mais. Já está um pouco desgastado. Então, se aqui a gente já percebeu isso, como é que se relacionar com Deus nesse grau de não maturidade? Fica um pouco de tudo. Aí, quando a gente faz essa pergunta de novo, o que é Deus então? Deus é a soma de tudo. Peraí, se Deus é a soma de tudo, Ele também foi a origem de tudo, então a gente está classificando o resultado da minha ação para dizer o que eu sou. Começa a ficar um pouco complicado esse processo de um entendimento, né, com Deus. Allan Kardec, na pergunta 01, colocou lá o que é Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, etc. Mas ainda assim é muito vago, né? Como é que a gente vai nos comportar tendo isso como definição? Moisés já trouxe o general, o militar, o disciplinador, o justo. Jesus, o salto quântico absurdo com a relação de pai e amor. E vem Kardec e nos traz a visão do Deus Criador. Mas quando se diz Criador, é Criador que faz a criação inacabada. Não é acabada, é inacabada. Para que a gente tenha um processo de mérito para acabar. Porque senão ia ser tudo um pouco de mão beijada, né? E mão beijada é assim, quando a esmola demais o santo desconfia, ou quando a facilidade é demais o filho desanda. Não é mais ou menos assim? É o modelo de gestão, pelo menos da minha mãe, né? Imagina se todos os nossos pedidos fossem realizados. Oscar Wilde tem uma frase muito interessante que é mais ou menos assim: se Deus fosse perverso, ou se Deus quisesse castigar a humanidade, era fácil. Era só realizar tudo que eles pedem. Isso aqui seria o caos. Entende? E isso é muito interessante, porque eu acho que era mais fácil a minha visão anterior sobre Deus, que é um Deus com trono, com anjo. Era mais fácil eu ter contato com Ele. Eu tinha menos perguntas e tinha mais respostas, tanto em proporção quanto em mansitude. Eu era mais calmo. Não tinha grandes problemas filosóficos ou como me comportar de forma a facilitar o meu crescimento. Bom, Kardec usa essa técnica que a gente já comentou. Se eu não posso entender pelo intelecto, eu vou entender então pelo processo do sentimento, né? E na Gênesis ele já nos coloca esse processo de forma muito direto. Características da divindade, ou caracteres da divindade, capítulo 1. Capítulo 2, Deus. Então, no livro que seria o fechamento da sua obra, ele já guarda toda essa estrutura para falar desse grande momento. Bom, mas como que faz esse processo de relacionamento? A gente costuma dizer, parafraseando Allan Kardec também, que contra todas as teorias diversas que a gente encontra por aí sobre Deus, a gente tem um antídoto, ou melhor, algo que nos blinda. Quando eu digo nos blinda, não são os espíritas, são as outras pessoas. De certa forma, se eu escuto alguma teoria, eu estou blindado a outra pessoa quando submeto a um crivo da razão. E o crivo da razão é submeter qualquer cenário, qualquer ideia de Deus às suas características mínimas. E dentro da Gênesis a gente tem esse processo de características mínimas da divindade. Não são todas as características da divindade. Ou seja, todas as divindades que, entre aspas, poderiam existir, obrigatoriamente tem que ter aquelas características. Mas não necessariamente que ele lista todas as características de Deus. E aí acabou.
E aí é um processo que, além de contextualizar e reafirmar o Deus único, é um processo que reafirma todas as suas características da divindade de Deus. A primeira dela é a inteligência suprema, né? É o grande atributo de Deus, o primeiro grande atributo de Deus. Significa que ele conhece tudo, do torcedor do Porto ao torcedor do Benfica, passando pela neutralidade do esporte. É porque ele nunca ganha, né? Eu não posso brincar com o esporte, não. Já que é o time que eu gosto. Aliás, é um dos times que eu gosto aqui. Mas interessante é isso. Estamos mergulhados na inteligência de Deus. E o outro vem a onipotência. Eu concordo que em alguns momentos a gente deve olhar para cima e virar assim, poxa Deus, está faltando poder aí, velho? Porque a situação está complicada. Não é verdade? E ainda você bota em xeque a inteligência suprema. Será que você não errou esse problema? É o Rodolfo do vizinho. Não é essa casa, é o andar 3. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Então quando se começa a entender em que a gente está imerso, a gente começa a ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Poxa, mas como é que isso acontece? O terceiro atributo, que talvez seja aqui a grande evolução, o grande salto que o Espiritismo entrega, é o processo da onipresença, ou a explicação da onipresença. Para fazer a explicação da onipresença, é interessante aqui a gente fazer um paralelo com o fluido cósmico universal. O fluido cósmico universal é um livro, imaginemos assim, que é um livro onde o Criador ilimitável grava com o pensamento, alma insondável, seus poemas de seres no universo. Traduzindo isso em miúdo, o fluido cósmico universal é o hálito divino, como muitos reconhecem, é o veículo do pensamento de Deus. E aqui é o X da questão, para entender a onipresença. Como é o veículo do pensamento de Deus, a aglutinação do fluido cósmico universal, ou seja, a matéria perceptível por nós, é ali, entre aspas, a sua vontade sendo materializada. É interessante que tudo é formado por um fluido cósmico universal. A matéria aglutinada, percebida por nós, é uma aglutinação, é uma consequência dessa aglutinação do fluido, que é o meio onde o pensamento de Deus perpassa. Então, por lógica, a aglutinação da matéria é uma consequência de uma vontade divina. Opa! Então, o processo da criação, somos uma aglutinação da matéria divina. E isso é interessante porque nos coloca enquanto corpo, enquanto molécula, enquanto átomo que compõe essa molécula, enquanto as partículas subatômicas que compõem o átomo, dentro de um universo divino, dentro de Deus. Mas também tem aqui um X da questão, que nós somos capazes de produzir o nosso próprio fluido. Isso aqui é através do pensamento. Isso é importante. Isso é importante. O ato de pensar é um atributo do espírito. Eu penso, é um atributo meu. Porém, quando eu penso, eu gero um pensamento, como consequência do meu ato de pensar. E o pensamento, ele tem peso, frequência, massa e etc. E se ele é uma aglutinação de matéria, ele é uma aglutinação de fluido cósmico universal, ele está contido dentro do fluido cósmico universal, que é onde Deus habita, digamos assim. Então, é aquela história. Agora, quando eu penso sobre Deus, ou melhor, eu não penso mais sobre Deus. Eu existo em Deus. É uma relação de conter e estar contido.
sendo que nesse caso nós estamos contidos em Deus. Paulo foi muito sábio quando disse, Deus está para nós da mesma forma que um peixe, o oceano está para um peixe. Em Deus vivemos, em Deus habitamos, no mesmo modelo que o peixe vive e habita dentro de um oceano. Agora, a maturidade sobre esse conceito tem que ser tanta que não existe o seguinte, Deus está aqui e não está aqui. Se toda a matéria aglutinada é uma consequência da aglutinação do fluido cósmico universal, estamos inseridos e a onipresença dele vem desse modelo de atuação, desse modelo de gestão. Isso é o salto quântico que o Kardec nos ensinou. Nos ensinou em consciência. Mas e a consequência disso no dia a dia? A consequência disso no dia a dia que coloca o outro nesse relacionamento, o outro nesse caso é Deus, 100% à nossa disposição. Quando eu digo à nossa disposição, é no sentido de disponibilidade. Não que nosso pedido vai ser atendido, porque senão seria o caos 100% das vezes. Mas que seremos sempre amparados quando acionamos esse relacionamento. E é esse que é o interessante. Ou seja, como eu estou contido dentro de Deus, é inevitável que esse relacionamento tenha potência para ser um relacionamento muito íntimo. Nesse contexto, a gente começa a botar em xeque por exemplo, as nossas preces. Quando a gente ora, eu não sei vocês, eu sou assim. Eu imagino Deus velhinho. Sei que não é, mas eu imagino. É mais cômodo para mim, é mais amigável. Por arquétipos mentais das outras encarnações, mas é mais amigável para mim. Mas como desconstruir isso? Ou melhor, como mesmo tendo isso, ter um processo mais puro, mais íntimo? Tem um exemplo muito clássico que foi trazido aqui há algumas palestras atrás. A prece clássica é de Madre Teresa. A Madre Teresa faz uma prece muito bacana, com um vocabulário muito tenso, muito extenso com Deus. Um dia perguntaram para ela, Madre, o que você fala com Deus quando você reza? Eu não falo nada, meu filho. Tá, tudo bem, mas e o que ele diz para você? Também não diz nada. Esse é o vocabulário muito amplo dela. Porque não precisa, né? Agora, a gente pode trazer isso para o dia a dia, vamos perceber que temos isso diversas vezes. Eu tenho isso com a minha ex. Consigo ficar com ela tempos e tempos sem dizer nada e dizendo tudo. Por conta desse processo de sintonia. E é isso que é o grande barato. Esse processo do estar em prece, que é muito dito no movimento espírita, ou estar 100% no estado de atenção, é a manutenção dessa sintonia. É a manutenção desse estado de intercâmbio. Mas é inevitável. É inevitável que a gente sempre personifique. E é inevitável que a gente sempre busque em coisas, por conta do nosso piso, o piso de desenvolvimento. Bom, mas buscando Deus na sua criação, tem um poema clássico, uma música, que é mais ou menos assim. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios. Ouço Deus no furor dos ciclones bravios. Ouço Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Vejo Deus nas estrelas perenes de luz. Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz. Vejo Deus no suave perfume da flor. Vejo Deus no adeus companheiro da dor. Sinto Deus na saudade que evoca lembranças. Sinto Deus no morrer de febris esperanças. Sinto Deus na tristeza de ver-te partir. Sinto Deus na tua voz, na tua volta, irmão, a sorrir. Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios.
Vejo Deus no furor dos ciclones bravios. Sinto Deus no cantar matinal dos pardais. Ouço Deus no lamento dos pobres mortais. Muito obrigado. Bom, eu tinha dito no início, acho que eu não falei dessa forma, teria uma surpresa no final. A surpresa sou eu fazendo o processo da visualização. Mas foi um pedido meu. Um pedido meu porque falar sobre Deus conforme a doutrina espírita passa, é um processo muito racional, né? Ao passo que, pelo menos para mim, mas eu acredito ser para a maioria, o nosso relacionamento ainda com Deus é muito mais emotivo, é muito mais sentido. Então, para a gente tentar gravar essas experimentações nos dois lados do cérebro, a gente ataca um lado com o processo racional e ataca o outro com essa surpresa que seria o processo de visualização. E, enquanto visualização, visualizar Deus por si só é difícil, né? Por essa incompatibilidade. A proposta sempre é visualizar aquele que teve maiores atributos divinos, os atributos divinos mais desenvolvidos, que é Jesus. Então, o convite é para um processo de visualização com Jesus, ou encontro com Jesus. Só vou encostar aqui, porque eu gosto de fechar o olho. Ninguém precisa, mas é só pela facilidade de concentração. E nesse processo ocorre a preparação para o passe. Meus amigos, sentar confortavelmente nas cadeiras. Peço que acompanhe visualmente, mentalmente, as imagens, os movimentos que eu vou solicitar para fazer. Imaginemos com a forma física que temos hoje, com a nossa idade que temos hoje, chegando num campo verde, muito verde, um céu azul, a temperatura amena, e começamos a caminhar em direção a uma árvore. À medida que caminhamos, começamos a perceber que nessa árvore, debaixo dessa árvore, tem duas pessoas, dois espíritos. Um espírito de extrema luz, Jesus. E o outro espírito também muito iluminado, o nosso anjo da guarda. À medida que cheguemos mais próximo dessa árvore, a nossa formação perispiritual vai se modificando e voltamos a ser criança com 12 anos de idade. Chegamos perto de Jesus, recebemos o seu abraço magnético, recebemos o abraço magnético do nosso anjo da guarda, o nosso espírito guia, e sentamos todos ao chão. Jesus coloca sua mão sobre a nossa cabeça e, ao colocar a mão sobre a nossa cabeça, começa a fazer um processo de passe, um processo de reenergização do nosso corpo. Começa o cérebro, dentro da caixa craniana. Todas as formas de pensamentos equivocadas, fruto ainda de uma mente infantil, sendo desfeitas. Em seguida, essa energia desce pelos nossos olhos, pelo nosso nariz, boca, vem até a região do pescoço, nas cordas vocais, todo o centro da criação, de criatividade, da comunicação
é reestabilizado. Desce, vai para a região do tórax, sobretudo na região do coração. Nessa região do coração, toda a mágoa, todos os sentimentos equivocados são drenados, indo para o planeta Terra, para a sua comutação magnética. Em seguida, essa mesma energia desce para o estômago, para a região gástrica, começando pelo estômago. Passa pelo estômago, os intestinos, o fígado, rim, vesículas, todos os órgãos, cada um acionando o órgão que mais lhe é necessário. Desce para a região pélvica e ativa todos os aparelhos, as forças genésicas. Depois desce para a perna direita, pela perna esquerda, indo até os pés. Nos pés, essa energia forma um fluxo entre a mão de Jesus e o nosso cérebro e até a ponta dos nossos pés. Nesse momento, Jesus termina a aplicação do passe magnético. Abrimos os nossos olhos ainda em pensamento. Olhamos profundamente a Jesus e agradecemos ao Mestre pela oportunidade de estar encarnado, pela misericórdia junto a nós. E preparamos para nos despedir. Saímos, olhamos, agradecemos ao anjo da guarda e à medida que nos afastamos, vamos tornando a nossa forma habitual. E já longe, e já com a forma habitual normal, regressamos ao corpo, regressamos à nossa posição atual dentro dessa sala. Mexemos os pés, as mãos, e podemos abrir nossos olhos e guardarmos na mente, no DNA do Espírito, toda a energia do momento. Graças a Deus.